Muito boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a essa noite muito especial. Se acomodem para acompanhar essa celebração junto com a gente. É muita alegria estar aqui hoje com vocês na 11ª edição do Seminário de Logística do Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons. Essa gigante do mar, maior operadora de logística portuária e marítima do Brasil, e que nasceu exatamente aqui, na Baía de Todos os Santos, há exatamente em 1837. Eu gostaria de cumprimentar as autoridades aqui presentes, senhor Carlos Freire, chefe do setor de Vigilância Agropecuária Internacional do Nordeste. Muito obrigada pela presença do senhor. E, para começar, convido a todos a assistirem um breve vídeo sobre uma importante novidade. Aliás, eu creio que muitos de vocês já saibam o que seja. Essa novidade vem impulsionando e muito o desenvolvimento do norte e nordeste do nosso país, claro, a partir da Bahia. Para abrir o 11º Seminário de Logística e dar as boas-vindas a vocês, tenho o prazer de convidar ao palco o senhor Demir Lourenço, diretor executivo do Tecon Salvador. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer recepcioná-los aqui. 11 anos atrás, surgiu a ideia de ter um evento anual onde discutíssemos as questões de cadeia de suprimentos, logística portuária, e aí iniciamos esse evento que tem sido um sucesso ao longo do tempo, né? Hoje, eu tenho certeza, teremos discussões bem interessantes, e eu já quero antecipar aqui meu agradecimento ao Leandro, ao Donaldson, ao Marcelo, ao Wellington, ao Júnior, que certamente com as experiências que compartilharão conosco vão engrandecer bastante e ampliar o nosso conhecimento e trazendo oportunidades não só para nós, mas para toda a comunidade. E então a minha expectativa hoje, eu tenho certeza que será cumprida, é grande. Estou bem ansioso por tudo que vocês compartilharão conosco. Esse é um ano muito diferente, eu diria assim, um ano de muitas realizações, né? Meu amigo Leandro, que na última vez que estivemos juntos, se não me engano, 1 ano e meio, 2 na FIEB, a gente falava de um horizonte que nos parecia distante, da chegada de navios de 366 metros, 15 mil, hoje até 18 mil, nós tivemos um navio aqui com 18 mil teus, de capacidade na costa brasileira, em especial em Salvador. Eu diria que nós temos que ter cuidado com os nossos sonhos, porque se trabalharmos direitinho, eles se tornam realidade. E isso acabou acontecendo, não sei para você, Leandro, mas para mim até um pouquinho antes do que eu esperava, né? Nós, no ano passado, concluímos a segunda fase de expansão do terminal em setembro, e já em julho desse ano, esses navios começaram escalas aqui em Salvador. Essa semana nós estamos com um desses navios atracados e temos 3 outros a atracar. Então, começou com toda a força mesmo, né? Estamos quebrando recordes de movimentação e isso é muito bom para a Bahia, né? Não é bom para o terminal de contêineres ou apenas para o porto. Isso é muito bom para a Bahia de uma forma geral. A Wilson, ela é uma empresa made in Bahia, ela surgiu aqui, como já foi dito, nessa brincadeira que antecedeu a nossa conversa, e o nosso compromisso com essa terra ele é muito grande, né? Eu, pessoalmente, e a empresa, olhamos para o terminal de contêineres não apenas como uma unidade de negócios, mas o terminal de contêineres é uma, se não a maior ferramenta de atração de investimentos para o Estado. Muitos de nós não têm ideia, às vezes, de quanto o porto interfere, contribui e participa do nosso dia a dia. É muita coisa, né?
praticamente tudo que nós temos nas nossas casas, que consumimos no dia a dia, sejam de bens duráveis, seja de alimentação, de alguma forma ou em algum estágio de transformação, passou ou vai passar pelo porto. Então, a nossa responsabilidade nesse aspecto é muito grande. Os senhores viram, há algum tempo atrás, foi anunciado, nós já conseguimos também uma prioridade para realizar novos investimentos, ampliar ainda mais a capacidade, e o nosso compromisso com a Bahia é muito grande, né? Eu quero agradecer aqui a cada um dos colaboradores do Tecon Salvador e a todos os membros da comunidade portuária que, de alguma forma, contribuem e participam desse nosso dia a dia de sucesso, de integração e de ampliação de movimentação, né? Faço questão de agradecer também aos nossos parceiros armadores. Sem vocês não conseguiríamos estar onde estamos, e me comprometi a falar pouco. Minha expectativa, como eu já disse, eu estou bem ansioso para todas as experiências que serão compartilhadas conosco, e muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada, senhor Demir. Agora nós vamos dar início ao nosso painel. Todos os participantes poderão enviar perguntas pelo WhatsApp, conectando através do QR Code, que aparece aqui no nosso telão, e quem está em casa, através do chat, também pode participar virtualmente. Mandem perguntas, o bate-papo vai ser muito bom. Convido agora o senhor Leandro Carelli, especialista em Shipping Intelligence, que vai falar sobre shipping, evolução e perspectivas. Por favor. Pessoal, boa noite. Primeiramente, agradeço o convite, carinhoso convite, casa cheia, parabéns. Só achei que faltou falar da querida Adri, que fez essa festa linda, viu, os personagens. Cadê ela? Sumiu. Parabéns, parabéns, Gui, também, que eu sei que está aí envolvido nisso daí. Linda festa, Ademir. Obrigado. Gente, a responsabilidade está grande, jogaram uma régua alta aqui, mas, lógico, hoje é um dia de festa, mas não trago só boas notícias, tá? Eu já gosto de começar alinhando a expectativa, porque eu acho que todo mundo que está no comércio exterior, embarcando nos portos brasileiros e no mundo, né, está sentindo na pele que esse ano está um ano bastante desafiador. E esse é o motivo da nossa palestra aqui, tentar mostrar o porquê que esse ano está tão desafiador. Então, vamos lá. Vou falar primeiro um pouquinho do cenário mundo, depois focar mais no nosso cenário Brasil aqui. Gente, não dá para falar em navegação, né, em transporte marítimo, sem a gente falar de oferta e demanda. Frete marítimo é uma commodity como o petróleo, como o ouro, como a soja, como o algodão, como qualquer outra. E ele se regula pela lei da oferta e da procura. Então, o que a gente tem nesse gráfico aqui é uma evolução, né, da capacidade dos armadores de transportarem contêineres no mundo inteiro, né, que lá em 2006, se você juntasse todos os navios, a capacidade era de 10 milhões. Hoje, 2024, a gente já está batendo 30 milhões. Então, em 20 anos, a frota triplicou de tamanho, certo? Então, os armadores não estão com muita preguiça para investir, né? O comércio, mas isso significa também que o comércio exterior vem crescendo muito, e no mundo inteiro, que isso é um dado mundo, não é um dado Brasil. Mas a hora que a gente vem para as linhas, é bastante interessante notar que a linha preta, né, a linha mais escura aqui, ela é o crescimento anual
da oferta de capacidade de navios, enquanto a linha mais clara, a vermelha, ela é a da demanda, né, mundial por transporte marítimo. Uma coisa bastante interessante, se vocês olharem, com exceção de 2010 e 2017, né, e agora 2021, na pandemia, a oferta cresceu sistematicamente acima da demanda. E num cenário de commodity, o que acontece quando a oferta cresce todo ano acima da demanda? O frete cai, certo? O frete caiu por mais de 10 anos, até 2018. Muita gente achava, né, os departamentos de logística tinham lá, os suprimentos, tinham lá a meta de chegar no armador e baixar o frete em relação ao que pagou no ano anterior, e conseguia. E conseguia por quê? Porque estava sobrando capacidade, né? O que aconteceu na pandemia, aliás, antes disso, lá em 2015, quem lembra aqui daquele frete de $25 em 2015 para a Ásia? Quem pagou aquele frete na rota da Ásia, 2015, 25, $50? Não tinha escala direta, isso era lá de Santos. Gente, aquele frete de 25, $50 de Santos para a Ásia, era mais barato mandar um container para a Ásia do que um courier de Santos para São Paulo. Tem coisa errada, não tem? Então, o que acontece é o seguinte: aquele frete ele foi fruto de um overcapacity. Aquele overcapacity gerou resultados ruins. Aqueles resultados ruins levou à falência ou à fusão e aquisição de grandes empresas. E daí, ali, a partir de 2016, as empresas pararam de comprar navios. Falaram, para que a gente vai um mercado mais consolidado, né? Antigamente, a MSC encomendava 10, a CMA falava, vou ficar para trás, encomendava mais 10, e daí a outra, a Maersk, falava, não, eu vou comprar 15, porque eu quero ser maior, e daí ia nessa compra irracional de navios. Até que começou essa quebradeira, e daí, de 2016 para cá, com o mercado mais consolidado, eles começaram a comprar menos navios. E a capacidade, a oferta e a demanda se reencontraram em 2020. Então, 2020, se a gente não tivesse a pandemia, já seria um ano de alta de frete. Veio a pandemia e a demanda ultrapassou a oferta de capacidade, e a gente viu o frete para onde foi. Beleza, pessoal, mas o que eu quero chegar é aqui. Ah, Leandro, então por que a gente está vendo esses fretes aumentando esse ano, se a oferta está crescendo muito mais do que a demanda em 2024? Não é o que a maioria de vocês pensou aí? Vários analistas, nesse momento do ano anterior, falavam, 2024 o frete vai cair. Por que ele não caiu? Conflito no Mar Vermelho. O que aconteceu? A gente tem aqui, na entrada do... Está dando para enxergar o gráfico? Sim, eu daqui não enxergo, vou descer. Tem aqui, né, no Iêmen, uma milícia chamada Houthis, que, em apoio ao Hamas, que está sofrendo ataques de Israel, começou a mandar bomba nos navios que saíam da Ásia e iam para a Europa e Estados Unidos. Essa rota, saindo da Ásia, indo para a Europa e Estados Unidos, leva 34 dias passando pelo Canal de Suez, aqui pelo Mar Vermelho. Uma vez que estão bombardeando o navio aqui, eles tiveram que fazer a viagem mais longa pelo sul da África. Só que essa viagem, ao invés de 34 dias, ela leva 49. Ou seja, você precisa de mais navios rodando no sistema para continuar tendo a mesma capacidade semanal, ao invés da viagem
levar 7 semanas, ela passa... Aliás, ao invés de ela levar 5 semanas, ela passa a levar 7 semanas. Então, você precisa de 2 navios a mais por serviço. E são mais de 60 serviços aqui, passando para lá e passando para cá. Ou seja, essa viagem mais longa pelo sul da África, né? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa. Aqui, a gente deveria ter um overcapacity de 7,5%, certo? A oferta crescendo 10,5% e a demanda crescendo 3%. Então, ia sobrar 7,5% da capacidade. O problema, pessoal, é que essa viagem mais longa, ela consumiu 7% da frota mundial. E, além disso, esses portos aqui, Jeddah, Jebel-Ali, Dammam e tudo mais, esses caras continuam precisando de carga, né? Então, os navios que antes deixavam a carga aqui, quando estavam no caminho da Europa, eles agora não fazem mais isso. Como é que a carga chega lá? Com feeders, com navios feeders, que daí vão e estão congestionando o porto de Singapura, estão congestionando o porto de Tangiers, aqui na entrada do Mediterrâneo. Esses congestionamentos nesses grandes portos, o navio chega, fica lá parado esperando, consumiu mais 6% da capacidade mundial. A gente tinha um over de 7,5% e a gente tem um déficit aqui de 13%. Claro? Beleza. Então, eu não sei... isso foi o que aconteceu com 2024. Todo mundo esperava, tinha muito navio para sair de estaleiro. O problema no Mar Vermelho fez esse cavalo de pau, esse 180 no mercado, em 2024. Eu não sei, a minha bola de cristal quebrou na aterrissagem aqui, no pouso aqui. Na hora que bateu no chão, eu escutei ela estourar lá. Eu não sei o que vai acontecer em 2025, mas eu sei quais são as variáveis que vão influenciar 2025. E eu posso dizer para vocês que as tensões geopolíticas, né, a guerra na Ucrânia, né, versus a Rússia, Israel versus o Hamas, os Houthis lá no Mar Vermelho, se os Houthis pararem de atacar os navios ali na entrada do Mar Vermelho, aquela capacidade, aqueles 13% de capacidade, ou 7% de capacidade, voltam instantaneamente para o mercado, o frete cai. Quem aqui acredita que vai resolver em 2025 esse problema? Ainda mais com a eleição do Trump lá agora nos Estados Unidos. Não sei, não sei. A gente não sabe, ele está prometendo que vai lá e vai acabar com todas as guerras. Vamos ver. Os congestionamentos em Singapura e em Tangiers, se esses congestionamentos continuarem tirando capacidade do mercado, a coisa também não melhora. Se melhorar os congestionamentos, e Singapura está ampliando rapidamente a capacidade lá, e reiniciando terminais que eles tinham já desativados, eles estão colocando de novo para trabalhar. Se esses problemas forem resolvidos, você devolve 6% da capacidade mundial. É bastante. Então, a gente tem que estar de olho também nesses congestionamentos, no que vai acontecer nesses principais portos do mundo. A gente tem a questão dos juros. O Trump é inflacionário. Os Estados Unidos estavam numa curva de baixa dos juros. Será que eles vão voltar a subir juros porque a inflação vai voltar por lá? Será que os estímulos da China vão surtir efeito? Toda hora a China vem com um pacote novo de investimento e não vai. Por quê? Porque a China é a fábrica, mas o shopping é a Europa e os Estados Unidos. A Europa e os Estados Unidos não estão consumindo tanto quanto eles estavam. Então, a China não adianta ela ficar estimulando, porque não vai. Ao contrário, os caras estão cada vez com mais sanções.
Gente, supondo que sobre toda essa capacidade no mundo, né, que os navios voltem a passar pelo Mar Vermelho, os congestionamentos acabem, daí você fala, Leandro, o frete vai despencar, então? Não sei, acho que não. Durante esses anos de crise, os armadores esticaram muito a vida útil dos navios. Os navios têm vida útil de 20 a 25 anos, e hoje 11% da frota mundial tem mais do que 20 anos. Então, sobretudo por conta das pressões ambientais, do IMO 2023, da descarbonização, os armadores vão ter que sucatear navios antigos, beberrões, vão ter que desacelerar os navios que estão bebendo muito, né, que estão consumindo muito, porque é igual o nosso carro, se a gente pisa, ele bebe, se a gente anda com o pé relando no acelerador, ele é mais econômico. Só que se ele desacelera, uma viagem que leva 40 dias, 42 dias, passa a levar 49. Então, você precisa de mais navios. Então, isso também, a intensidade do sucateamento e da redução de velocidade vai impactar 2025. A gente tem que estar de olho. O fim, né, desse consórcio da MSC com a Maersk nas rotas leste-oeste, né, e o novo consórcio da Maersk com a Hapag-Lloyd, isso não afeta a gente num primeiro momento, é só para as linhas Ásia-Europa, Ásia-Estados Unidos, mas isso vai bater aqui em algum momento, né? Essas sinergias vão ser buscadas em todo o mundo, e isso pode influenciar o nosso 2025. O order book, a quantidade de navios encomendados aos estaleiros, isso também, se os armadores, de novo, exagerarem, comprarem mais navios, como eles faziam no passado, do que o crescimento da demanda, nossa senhora, estou ferrado aqui. E se eles comprarem demais, vai sobrar, né? vai sobrar navio, o frete cai. E também tem a questão da desglobalização, né? Agora com essas políticas protecionistas e tudo mais. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, basicamente, é o seguinte: o que vai acontecer em 2025 depende de decisões que ainda vão ser tomadas. Qualquer um que falar para vocês que sabe o que vai acontecer em 2025, desconfie, porque depende da cabeça do Putin, do Netanyahu, do Trump, do Xi Jinping, entendeu? Bom, já me falaram que eu tenho só 5 minutos aqui. Navios, a capacidade de navios dedicada ao Brasil nos últimos 3 anos, né? Se a gente olhar aqui, daqui eu não consigo enxergar, vou daqui. O Brasil tinha ali em torno de 400, 500 mil TEUs de capacidade dedicado a ele nesses últimos 2 anos, 22 e 23. Agora, em 24, olha só, a gente viu um novo serviço da ZIM para o Golfo, um novo serviço, um upgrade no serviço da COSCO, da CMA. A gente viu o Nil Santana, que está aqui, né? Esse navio grande, bonito, que está aqui, de 15 mil TEUs. O Carioca também, o novo serviço da MSC, e também esses novos serviços da Modul para Europa e Mediterrâneo. Gente, isso tudo é um incremento de capacidade de 30% em relação ao ano passado. Vocês estão sentindo esse aumento de capacidade? Como é que o armador aumenta em 30% a capacidade dedicada ao Brasil e, para vocês acham que tem menos capacidade? Como é que resolve essa equação? O problema está aqui. Lembra que aqueles navios estão saindo atrasados de Singapura, de Tangers? Eles estão chegando aqui atrasados, e olha só, quando ele chega atrasado com os portos brasileiros cheios, a quantidade de escalas omitidas no Brasil vem aumentando.
e isso tira a capacidade do mercado. A quantidade de escalas atrasadas vem aumentando. Só para vocês terem uma ideia, olha só, de 2023 para 2024, a quantidade de escalas omitidas no Brasil dobrou, 92%. A quantidade de escalas atrasadas aumentou 40%, né? E as escalas on-time caíram 40%. É por isso, toda vez que tem atraso, toda vez que tem cancelamento, você tira a capacidade. Então, mesmo tendo uma capacidade estrutural maior dedicada à costa brasileira, essas omissões, esses cancelamentos, tiram essa capacidade do mercado. E por quê? Porque a OCDE fala que 65% é a capacidade ótima de um terminal, né? Quando ele opera acima de 65%, se a logística não tiver funcionando, se a logística mundial não estiver funcionando como um relógio suíço, né, os navios todos on time, tudo na janela de atracação, chegando conforme combinado, os terminais que estão acima de 65 não têm gordura para receber esses navios fora de janela. E daí vira uma bola de neve, atrasa, cancela e tudo mais. Olha como é que estão os portos brasileiros. A maior parte dos nossos principais portos, olha a BTP, está operando a 93%, Itapoá 87%, Paranaguá, isso daqui é bola de neve. Tudo bate em tudo. Então, o que acontece? Aumenta a utilização de berço, diminui a produtividade do terminal, que daí faz aumentar a utilização de pátio, que daí faz cair o nível de serviço, que daí faz aumentar cancelamento de escala, blank sailing, rolagem de carga, demurrage, detention. Preciso explicar sobre isso para alguém aqui nessa sala, o que é blank sailing? O que é demurrage? Acho que vocês, quem não sabia, esse ano aprendeu, né? Poupou o meu trabalho aqui. Que bom que vocês riram, porque é triste. Na verdade, é triste, vocês são muito gentis. Pessoal, o que acontece aqui é o seguinte, a capacidade dos portos brasileiros, a capacidade instalada, aliás, perdão, aqui é a demanda, né? A demanda dos portos brasileiros, eu peguei esse slide emprestado da Centronave, projetando que ela continue crescendo 5,5% ao ano, a capacidade total dos portos brasileiros ia se exaurir ali em 2036, certo? Só que lembra que eu falei que a capacidade ótima ela é a 65%? Por essa conta, pessoal, o Brasil já bateu aí, os portos brasileiros, como um todo, já bateram aí esse número. E eu já estou considerando aqui expansão de BTP, retorno de Itajaí, Imetame, expansão da BTP, expansão da DPW. Então, só que tem uma coisa, um agravante. Esse ano, o mercado brasileiro não está crescendo 5,5%, ele está crescendo 20%. A movimentação portuária no Brasil está crescendo 20%. Então, quer dizer que aquela situação lá está muito mais grave. O que vai influenciar, então, 2025? E esse é o último slide, viu, Adri? Não briga comigo. Eu te elogiei no começo, você não estava aqui. Olha só, vai ajudar, notícia boa para 2025. A BTP voltou a operar, aquele acidente que teve lá, resolver o problema, isso é uma notícia boa, vai ajudar a melhorar essa situação. Itajaí voltou, também vai ajudar a descomprimir o sistema. A MSC levando cargas, o algodão era uma carga cativa de Santos, que agora ela está tirando aqui, com esses grandalhões de 15, 16 mil. Ela está levando, ela está tirando pressão dos portos tradicionais e está levando para portos alternativos muito interessantes, né, onde tem capacidade.
A concessão lá do canal de Paranaguá, né, concessão para a iniciativa privada, isso pode melhorar muito o calado lá em Paranaguá, isso é bom e é um primeiro modelo para se replicar em outros portos. A dragagem lá de Itapoá, que começou hoje, né, isso é uma boa notícia, melhora todo o sistema brasileiro. E o STS-10, que o governo voltou lá em Santos, né, a falar mais seriamente de um novo terminal em Santos e tal, isso tudo vai ajudar a gente. Mas não são só boas notícias. Os navios continuam crescendo. E daí, eles precisam de mais portos e mais berços, e não tem. O Brasil já está pressionado. A demanda, ela não está crescendo 5%, ela está crescendo 20%. Isso é... Quando que isso... Né, César? A gente estava falando, isso deveria ser um problema bom. Tem muita demanda pelo nosso produto, e esse problema bom está se transformando em problema ruim, né? Em cancelamentos e tudo mais. A Portonave, pessoal, que é o terceiro ou quarto maior terminal do Brasil, eles ainda estão em obras, e essa obra vai durante 2025 inteiro. É uma capacidade importante que está fora do mercado, né? Isso vai continuar machucando 2025. Greves. Greve aqui no Brasil de portuários, greve de receita. Eventos climáticos, o que aconteceu, o que está acontecendo hoje lá em Manaus, né, a seca lá, ou o que aconteceu no outro terminal da Wilson, lá em Rio Grande, é um negócio terrível, né, e imprevisível. Ninguém tem uma bola de cristal que vai prever essas coisas, e ela bate no porto, porque toda aquela lama que rodou a Lagoa dos Patos lá, para além de todas as mortes e tudo mais, aquela lama que desceu assoreou Rio Grande, o porto de Rio Grande, que estava com quase 15 metros de calado, foi para 12 alguma coisa. Agora dragaram. Então, tudo tem a ver com tudo, né? E, por último, esses congestionamentos, essas crises geopolíticas, essas coisas todas, se o navio vem atrasado lá de fora e a gente está com capacidade operando no limite aqui, dá problema. Perdão, era isso. A gente vai ter respostas, perguntas e respostas depois. Desafios em viabilizar projetos solares por meio da conexão Ásia-Bahia. Bom trabalho para você. Boa noite, pessoal. Tema difícil, né? Mas vamos lá. Depois dessa apresentação toda do Leandro aí, perfeita. Bom, eu sou o Wellington, sou diretor global de Supply Chain da Atlas, comercializadora. No início, quero demonstrar um pouco aí o que é a Atlas, né? Não sei se ficou muito bom aí para visualizar, mas a Atlas é uma comercializadora de energia, foi fundada em 2017. Hoje a gente já tem mais de 20 projetos aí globalmente, presentes em 8 países. Estamos aí controlada por um grupo de investimento, o GIP, Global Infrastructure Partners, com mais de 100 milhões aí de dólares, com mais de 2 bilhões de investimentos aqui na América Latina. Temos mais de 360 pessoas. Já ofertamos energia limpa para mais de 3 milhões de pessoas, de famílias, a emissão de CO2, e estamos presentes aí com escritórios no México, na Colômbia, no Chile, o headquarter nosso é em Miami, com projetos no Uruguai somente, e São Paulo e Madrid, na Espanha. Hoje os projetos da Atlas de portfólios, né, acho que só para entender também, projetos solares, tá? Acho que a gente tem bastante projeto aí que a gente fez aqui na Bahia, com o nosso amigo Bruno aí, que foi falado com todos, e com os outros parceiros. Mas também projetos de desenvolvimento de eólico e projetos de baterias, tá? Hoje a Atlas está bem presente aí no Chile com alguns projetos, grandes projetos de solar, iniciando o projeto de bateria,
É o primeiro projeto de bateria nosso, que eu acho que é o futuro aqui e vai chegar, né? Tem o próximo leilão aí no ano que vem, que vai ser de baterias. Aqui no Brasil é o nosso maior portfólio, com todos os projetos que temos, 17, já entrando no 18º aí com Draco, Uruguai, Colômbia, México, com previsão aí de 2,2 gigas de projetos sendo desenvolvidos. Os nossos grandes clientes aqui, hoje, Dow, a Anglo-América, a Unipar, a Hydrogen, a Votorantim Cimentos e a ArcelorMittal. A Atlas também preza bastante pelo nosso propósito, o compromisso que nós temos. Nós temos diversos programas sociais e ambientais nas cidades que trabalhamos. Então, temos projetos de educação para jovens, temos projetos de educação ambientais, um projeto muito interessante, somos parte da mesma equipe, que é onde treinamos e formamos mulheres para trabalhar nos projetos solares, fazendo a parte de elétrica, carpinteria e toda a parte realmente de mão de obra, e a outra parte de sustentabilidade. Agora, falando um pouco de um case de projetos que nós já tivemos aqui, e demonstrando um pouco do mercado, na verdade. Hoje, só para... Isso aqui é peguei da Greener, para a gente ter... A última atualização deles foi em março, mas só para a gente ver os grandes players no mercado hoje. Então, hoje a Atlas já passou aqui com a entrada em operação do último projeto Vista Alegre, nós passamos para segundo lugar, mas nós temos os grandes players hoje do mercado, e aí hoje a capacidade, e o Brasil tem muito projeto ainda para vir, né? Aqui, queria entrar um pouco mais no detalhe de potência outorgada. Essa palavra é a concessão do governo que dá para os órgãos privados, né, as empresas privadas, venderem energia, né? Então, hoje, se você perceber aqui, nós temos praticamente 130 gigawatts, né, de energia previstos, né, outorgados, com 6,4 construídos. Desses 130, a gente está falando que 42 gigas é em Minas Gerais. A gente está falando de 33% aproximadamente, mais 20% aqui na Bahia. Então, só esses dois estados hoje de projetos são 50% das liberações para geração de energia. É um número considerável aí para a região, né? Principalmente para a Bahia e para Minas. Ou seja, o investimento aqui, né, na Bahia e Minas tem que ser próximo disso. E aí, o case da Atlas, que é mais ou menos o que a gente se propôs a falar aqui um pouco, eu vou começar a comentar desde quando a Atlas começou a fazer importação de módulos solares, de painéis. A gente teve, não sei se está dando para ver muito bem aí, não ficou muito bem, mas em 2017 nós tivemos o primeiro projeto de São Pedro, que foi ganhado no leilão, e tivemos 512 containers importados. No ano de 2018, nós tivemos o projeto de Juazeiro, na Bahia, com 730 containers, portados pelo Porto de Salvador. Depois tivemos o projeto em Sol do Futuro, no Ceará, com 363 containers, pelo Porto de Pecém. Isso, no total, nesse ano, importamos 1.093 containers. Depois, em 2019, veio o projeto de Barreiras, também na Bahia, e importamos aqui pelo Porto de Salvador, com 532 containers. Em 2020, no projeto de Jacarandá, também na Bahia, importamos aí os 647 containers. E depois, no projeto Casablanca, foi quando deu um pouco da virada para trocar um pouco do Porto de Santos, de Salvador para o Porto de Santos. Nós fizemos parte do projeto de Casablanca e Lar do Sol por Salvador.
que foram 691 containers, e no mesmo projeto nós tivemos a quebra para trazer aqui para o porto, para levar para o Porto de Salvador, do Porto de Santos, perdão. Isso devido a alguns pontos importantes, e pontos que eu vou dizer no próximo slide, mas das formas que foram colocadas principalmente pelos suppliers, né, pelos fabricantes, é o tempo de entrega, valores, valor do frete e outros pontos que eu vou colocar. Depois, todos os nossos projetos foram colocados, foram trazidos por Salvador. Tá? Teve o projeto de Boa Sorte, o projeto agora de Luiz Carlos, com 1.700, quase 1.800 containers, está terminando agora, os últimos containers estão chegando agora até dezembro, e já temos um novo projeto começando, que vai começar a chegar também agora em dezembro, é o projeto de Draco, que também é em Minas Gerais. Então, aqui a gente pode ver que, nessa partida que teve Bahia para Minas, já começou a fazer um estudo exatamente do que estava impactando a região, trazendo ou por Salvador ou por Santos. E, nesse momento, teve essa quebra. Então, só para colocar, a Atlas importou nesse período quase 9.000 containers, o Porto de Salvador foi representado por 35%, Porto de Santos por mais de 61%, quase 61%. Pontos que eu acho interessante frisar, né? O valor do frete internacional, quando a gente compara Salvador com Santos, Santos hoje é ofertado num valor menor, tá? Então, para um projeto de aproximadamente 1.800 containers, que será um projeto aí de Luiz Carlos, esse último, a gente está falando aproximadamente de uma diferença de quase $1.200.000 de CAPEX. Então, é um valor considerável, é um valor que, no final das contas, importa. Além disso, prazos de transbordos e poucas disponibilidades, e aí a gente fala pelo lead time. Hoje, por exemplo, em Santos, eu tenho 28 dias, 29 dias, 30 dias máximo, e aqui em Salvador eu tinha 45, 60 dias. Eu tive um projeto de fornecedor que eu fiquei com quase 40 containers parados no Porto de Santos, quase 30 dias para subir para Salvador. Então, isso tudo impacta junto com o fornecedor. Eles hoje, os fornecedores, eles têm garantias, e com a Termicif, ele tem que me entregar no porto, e isso para eles realmente é importantíssimo, e quanto mais rápido eles entregam para a gente, mais fácil fica sendo o processo seguinte. Falta de rotas diretas da Ásia e Bahia, com regularidade. A gente tem agora o Santana. Essa é uma ótima oportunidade, eu acho que isso é o caminho, é o início, mas também temos que ter, realmente, saber se vai ter essa regularidade, se vai ter uma vez por semana. Realmente eu não sei se é o ideal. A gente tem uma necessidade, uma capacidade grande de trazer mercadoria, e a movimentação e disponibilidade de espaço no porto. Acho que o Leandro falou muito bem aí, queria que você tivesse bola de cristal para ver o ano que vem do frete, mas eu acho que a capacidade de movimentação, e aí eu falo de todos os portos, né? A gente realmente em Salvador, a gente vê que a capacidade está crescendo, está movimentando. Santos também, hoje, a capacidade está quase chegando no limite. Nós temos atrasos, temos dificuldade de retirar container, e gostaria de incluir aqui um pouco também a parte de devolução do depot, porque principalmente aqui no Nordeste, eu vejo a dificuldade de devolução, de capacidade, de movimentação e de espaço, né, de espaço realmente de devolução, ou local, falta de investimento. Então,
acho que é isso. Não sei se depois eu acho que o pessoal vai ter algum pouco de dúvidas e tudo mais. Então, muito obrigado pela oportunidade, por esse evento. Obrigado. Para o senhor Marcelo Neiva, bom trabalho. Oi, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou hoje representando o Adriano Rosa, que é o meu diretor. Eu vou mostrar o porquê, vou explicar para vocês por que eu estou representando ele aqui hoje, passando primeiro pelo vídeo institucional da Minerva Foods. Respeitamos a diversidade, incentivamos um ambiente de trabalho colaborativo. Somos 40.000 colaboradores de diferentes nacionalidades, costumes e idiomas, mas todos trabalhando com dedicação e alinhados à nossa estratégia. A segurança e o cuidado fazem parte da nossa rotina. Cada um dos nossos colaboradores contribui de forma única para o crescimento e a evolução de todos. Seguimos criando conexões entre pessoas, alimentos e natureza. Esse é o nosso propósito, centro da nossa estratégia. E colocando em prática, junto com os nossos valores, nos tornamos um só time, uma só cultura e um só resultado. Atuamos em todo o processo, do campo à mesa, e investimos em iniciativas sustentáveis para construirmos hoje o futuro e gerar ainda mais valor para o nosso negócio. Em sustentabilidade, somos referência no gerenciamento de questões ambientais. Assumimos compromissos públicos que nos destacam no setor e engajam pecuaristas e parceiros para terem ações práticas de cuidado com o planeta. E no consumo, nossas marcas são globais, produzidas para atender os mais exigentes consumidores, levando praticidade e alta qualidade para os momentos mais importantes e felizes da vida. A nossa história é de consistência, compromisso com a excelência, com o planeta e de cuidado com as pessoas. Você está convidado a criar o futuro com a gente. Eu não sei se todos tinham conhecimento sobre a Minerva Foods, né? Nós somos do ramo frigorífico, hoje o maior exportador de carne da América Latina, e nós representamos quase que 10% do mercado mundial. Isso quer dizer que a cada 10 bifes numa mesa, um é da Minerva Foods. E eu vou explicar para vocês como é que funciona, então, todo esse nosso processo, tanto da produção até toda a operação logística, né? E como é que, conforme vocês viram, né, a gente tem um propósito que é criando conexões entre pessoas, alimentos e natureza. O bife, a carne, né, ele não é muito mais do que um alimento, né? Se você for prestar atenção, é na hora do almoço que a gente está com os nossos colegas, é na hora do jantar que a gente está com a nossa família, é no churrasco que a gente está com os nossos amigos, comemorando a vida, né? Então, a nossa missão é muito mais que negócio, né? E todos que participam desse processo logístico, eles fazem parte disso, né? Então, o quanto que não é importante uma operação portuária para que a gente consiga atender o mundo inteiro, tá? E, mais ou menos ali, antes de começar a pandemia, a Minerva ela estava perto de fazer 30 anos. E nisso, tinha ali uma necessidade de criar cada vez mais forte os valores, o propósito da companhia. E foi feita uma pesquisa, na época, com mais de 11.000 funcionários, e, naquele momento, a gente teve uma surpresa, não foi uma surpresa, mas uma gratidão muito grande, que os valores que a alta direção tinha intitulado para a companhia, eles eram sentido pelos colaboradores. Nessa pesquisa, ficou nítido que os valores que nós temos ali, que é de orientação para resultado, comprometimento, inovação, sustentabilidade e reconhecimento, é intrínseco às nossas operações, né? Nesse momento, a gente está falando de 8 fábricas no Brasil, aí eram 5 fábricas no Paraguai, eu vou mostrar um pouco do tamanho da nossa companhia, mas esses valores eram sentidos por todos. E aí, quando você fala assim, o que é um processo de inovação dentro do segmento frigorífico? Imagine que a gente tem uma rastreabilidade do gado que está sendo criado na fazenda até a chegada desse bife para o consumidor.
Então, assim, o processo de inovação ele vai através do mapeamento de todas as fazendas, se ela atua ou não atua em algum ambiente que foi, por exemplo, sofreu desmatamento. A gente não pode operar num processo desse, a gente não tem um parceiro que trabalha nesse tipo de situação. Então, todo esse processo, para a gente, é extremamente importante. E, dentro da operação logística, que eu vou dizer para vocês aqui, quando a gente fala de orientação para resultado e comprometimento, meu Deus, como a gente tem que trabalhar, né? O Leandro estava passando para a gente aqui algumas informações, e aí a nossa vida está desse jeito. A dificuldade para fazer um processo de exportação e de importação no Brasil e no mundo é tremendo, né? Isso exige cada vez mais que a gente seja criativo, que a gente consiga trabalhar cada vez mais próximo dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, independente da região que eles estejam. E aqui, a operação hoje da Wilson Sons, ela é de extrema importância para o nosso negócio. Eu vou mostrar para vocês a chance que a gente tem de crescimento aqui dentro dessa operação. Antes de mais nada, eu sou Marcelo Neiva, eu tenho 24 anos de experiência. Hoje eu sou o responsável pela operação logística de exportação da Minerva Foods. O Leandro falou assim, vai ser um ano difícil. Está difícil de lembrar quando foi fácil, né? Quando eu estava trabalhando, eu comecei na empresa há quase 8 anos atrás, a gente tinha um projeto que era chamado Dias no Porto. Eu tinha 5,5 dias do container parado no porto. Você estava falando de lead time, né? Hoje, o tempo para eu exportar uma carga no Brasil são de 21 dias. Então, quer dizer que o container está ficando parado praticamente 15 dias a mais do que ficava há 5 anos atrás. E como é que é a nossa operação, então, pessoal, da Minerva Foods, para que vocês conheçam, né? Então, nós estamos localizados na parte bovina, principalmente na América do Sul. Então, nós temos plantas no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai e na Colômbia, tá? A nossa capacidade de abate diário, ela é de 31 mil por dia, 31 mil cabeças por dia, e isso acontece nas plantas no Brasil, nas plantas do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Colômbia, que aí totalizam 26 plantas. Na Austrália, a gente tem uma operação de cordeiro, tá? E aí também a gente exporta de lá para o mundo inteiro, e a gente tem uma operação com 4 plantas e com 19 mil capacidade de abate por dia. Só que nós estamos passando por um momento muito interessante, muito importante, por isso que o Adriano não está aqui hoje com vocês. A gente acabou de fazer um processo que durou 1 ano, que foi da integração de ativos da Marfrig. Essa informação era totalmente pública. Nós começamos, essa semana, os abates em 8 plantas no Brasil, mais 1 planta na Argentina e 1 planta de cordeiro no Chile, tá? Então, a empresa ela tem passado por processos de crescimento desde sua fundação. É uma empresa que ela nasce em 1992. Ela nasce com o propósito de ser uma empresa exportadora. De lá para cá, de 2008, quando a gente começou a fazer todo um processo de expansão, por exemplo, até 2024 agora, a gente já passou por mais de 20 aquisições, concluindo com essa etapa da Marfrig agora. E a gente cresce em capacidade de abate para mais de 23 mil cabeças dias. Então, a gente sai ali de praticamente 39, e quando a gente olha a operação toda, ela entra com 43 hoje no Brasil, para 21 plantas, e a gente tem, dentro da operação de cordeiro, a gente sobe para 25 mil cabeças por dia. E aí, como que é o nosso negócio mundial, tá? As nossas operações, quando a gente olha o tamanho total da Minerva Foods, no ano, a gente tem uma exportação de 43 mil containers, tá? Então, aqui, containers refrigerados, então, para carga congelada e para carga resfriada. Nós exportamos mais de 9.900 dry, o que dá uma capacidade total de 53 mil containers por ano, tá? Quando a gente olha, então, aqui dividido por país, o Brasil ele fica com 33 mil, o Uruguai com quase 7 mil, a Argentina com 3.500, a operação do Paraguai com 5.300, Colômbia com 1.700.
E os principais mercados que a gente atende, que aí também tem uma ligação direta aqui com o Porto, NAFTA, então, todo o processo aqui da América do Norte, hoje ele está com 31%, e aí aqui o segundo maior mercado nosso, mas é que é um mercado, são praticamente um empate técnico aqui, é um mercado que hoje tem um corredor Santana saindo daqui da operação da Wilson Sons. Só que nós temos também Sudeste Asiático aqui e Oriente Médio. Então, o Leandro estava mostrando para a gente como é que funciona todos os processos de rotas, né? A carga que sai daqui para o destino Ásia, ela para no Sri Lanka, ela pode ter uma parada ali em Colombo, e dali a gente abastecer todo o processo, todo a parte sul ali do Oriente Médio. Não necessariamente você precisa entrar por Tanger ou entrar por qualquer outro porto da Europa, que todos estão congestionados, né? Quando a gente vai entrar na parte aqui, quando a gente atende o sul da Europa, a parte do Mediterrâneo e essa parte do Middle East aqui, a dificuldade que a gente enfrenta hoje de sair com os contêineres do Brasil é igual para essas operações, porque todos os portos estão com uma capacidade totalmente estouradas. E como é que a gente faz para acessar esses mercados mundiais, né? Então, tem toda uma estratégia por trás disso. E por que a Minerva Foods ela se consolidou dentro da América do Sul? Porque a América do Sul ela é o maior provedor de carne bovina para o mundo. Tá? Aqui, além da competitividade, tem a questão da disponibilidade. Hoje, por exemplo, o mercado americano está sofrendo muito com o alto consumo que tem lá, obviamente, mas também oferta de gado, né? Isso vem por N razões, mas está sofrendo com isso. A mesma coisa tem acontecido também na China. Então, essas variações, na Austrália teve um problema climático alguns anos atrás que morreram milhares de cabeças de gado, também no processo de enchente. E a América Latina ela continua sendo o principal provedor. E como é que nós fazemos para conseguir atender, então, esse mercado? A gente atende mais de 100 países, tá? E o Brasil ele tem um dos melhores processos sanitários do mundo, né? Isso é bom, é muito bom que todos entendam. O Brasil, a gente, através do Ministério da Agricultura, a gente tem critérios rigorosos que atendem 100% dos critérios mundiais. E como é que funciona para atender esses critérios? Nós temos aqui, dentro do Brasil, por exemplo, quando a gente fala assim, vamos atender a China, nós temos uma capacidade de produção do Brasil, do Uruguai, da Argentina e da Colômbia. E isso também garante para os nossos clientes uma capacidade real de atendimento. Vou dar um exemplo. Teve uma vez que o Brasil ele ficou bloqueado sanitariamente porque acharam um caso de BSE, que é um caso da vaca louca, que era atípico, que não era um caso realmente da doença, mas toda vez que tem uma notificação desse tipo, o mercado ele fica suspenso por um período. O Brasil inteiro ficou suspenso. Mas nós não deixamos de atender nossos clientes porque a gente conseguia atender de outros países. Então, com essa estratégia de diversificação, a gente consegue atender o mercado bovino 100% mundial. A gente atende hoje em mais de 100 países e operamos em 164 portos por ano. Tá? E aqui a mesma coisa acontece no mercado da Austrália. E como é que nós fazemos para atender isso? A gente tem 17 escritórios internacionais, e esses escritórios internacionais eles estão perto de nossos clientes. E, com isso, a gente também consegue entender o termômetro de como é que está cada uma das nossas operações. Tá? Então, esse é o jeito que a gente tem para conseguir atender esses principais mercados. E aí, entrando um pouco na questão Operação Brasil, né, e olhando principalmente aqui na questão do porto da Wilson. Como é que hoje é a nossa operação? Então, dentro do Brasil, a gente tem uma estratégia, e, na verdade, não é só no Brasil, essa estratégia ela tem se tornado cada vez mais global. A gente tem que diversificar todo o nosso processo de operação também. O nosso mercado é da seguinte maneira, a gente fecha um container entre compra do gado e fechar um container de exportação leva mais ou menos uma semana, dependendo da produção. A gente vai lá e compra o gado à vista. É assim que funciona. Depois que a gente faz o carregamento, a gente carrega esse container, a gente leva 20 dias, mais ou menos, para fazer essa exportação acontecer. Então, depois disso, o container vai para a água. Na água,
os transit times têm aumentado cada vez mais, né? Então, o que a gente via com 35 dias para a Europa, 40 dias para o Oriente Médio, Estados Unidos, que era uma rota curta, que você fazia em 25 dias, está em 40. Né? E o nosso forecast acontece depois que o container é completamente exportado. Então, é de extrema importância que a gente consiga fazer a coisa acontecer. E como é que nós estávamos e como é que nós estamos hoje? A gente tem um projeto de diversificação portual, né? Por quê? Justamente para garantir a exportação. Vocês viram a capacidade do BTP, vocês viram a capacidade da Santos Brasil, que foi mostrado agora há pouco? Ou 5 minutos? Tá, estou acabando. Então, o que é importante para nós aqui? A gente conseguir fazer a exportação de diversos portos para que a gente consiga botar toda a nossa produção em águas. Então, quando a gente olha a capacidade hoje dentro aqui da operação da Bahia, nós temos 2 plantas. Nós temos uma planta que fica em Janaúba, norte de Minas Gerais, e a gente já está usando aqui o terminal numa crescente. A gente teve uma operação muito baixa, a gente já operou com 60 contêineres em 2023, operamos muito pouco em 2024, mas agora, esse mês, a gente começou a fazer uma reversão aqui dentro. Então, a data até coincidiu, porque a gente já ia vir fazer uma visita operacional para vocês, porque a nossa expectativa está aqui, ó, é de uma exportação de 700 contêineres utilizando esse corredor, tá? Através dessas 2 plantas. Só que o que demanda a gente fazer a utilização de um corredor, de um porto, não, ele está mais ligado ao serviço do armador, a capacidade que o armador tem de fazer. O Serviço Santana nos dá essa possibilidade, né? Quando eu falo de uma carga congelada, ela tem até 2 anos de vida útil, de shelf life. Uma carga resfriada, não, são 90 dias. Então, eu preciso colocar essa carga no mercado. Imagina que a gente entrega no Líbano. É um mercado nosso. Argélia é um mercado nosso. México. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ser rápido. Então, quanto mais... se o serviço aqui é a última perna para ir para a Ásia, é a primeira perna para entrar dentro dos Estados Unidos, nos interessa. Tá bom? E a gente pode usar isso nas outras plantas, não necessariamente essas 2. Foi o que eu disse. Quanto melhor for o serviço, mais rápido ele atender os mercados, para a gente faz todo sentido. Certo? E, quando a gente fala de pontos positivos e oportunidades, aqui, esquece o A aqui, mas é assim, ó, o porto ele tem uma capacidade boa de tomadas e ele está com uma baixa concorrência, principalmente no mercado bovino. Então, assim, para a gente é muito importante a gente estar nesse corredor. O que a gente precisa, de fato, é que a operação aconteça de forma linear, a frequência de navios nessas rotas, porque imagina eu colocar uma carga resfriada aqui dentro e o navio omite. Entendeu? Eu nem exporto mais essa carga, eu sou obrigado a vendê-la no mercado interno, porque eu não posso correr o risco de chegar com uma carga fora de vencimento no destino. Então, isso para a gente é muito importante. Toda essa questão da estrutura do plug, essa proximidade que a gente tem praticamente com a área comercial, nível de serviço e os atendimentos das plantas de Janaúba, Araguaína e resfriados, que aqui é Minas Gerais, Tocantins, e aí resfriado de todo o Brasil. E aí as grandes oportunidades, né? A gente, que é a minha expectativa aqui hoje, de atender com vocês também, ter transportadores aqui que consigam atender todas as longas distâncias, principalmente com essas cargas resfriadas em todas as plantas que a gente tem, com isso, a gente pode ter uma parte mais competitiva de custos de exportação das outras plantas, e nós temos outros negócios dentro da companhia também. Os outros negócios, ele é tripa, ele é operação de farinha, de osso que vai para mercado de pets, a gente tem a questão do biodiesel, tem couro, e nós temos mais 2 negócios que são complementares aqui, que é a produção de energia, a venda de energia no Mercado Livre, e a gente também, a Minerva, um dos valores é a sustentabilidade. Nós temos uma empresa que a gente origina a questão de crédito de carbono. Então, se um cliente nosso na Europa hoje quiser comprar um container de carne 0 carbono, a gente consegue entregar isso para ele também. Tá bom, pessoal? Por fim, meu contato, espero que a gente, de fato, consiga crescer em nossa parceria. Essa é a nossa intenção, time Wilson Sons. A gente quer estar mais perto de vocês para fazer isso acontecer. É de extrema importância os novos serviços que estão saindo aqui, principalmente o Santana, para atender os nossos principais mercados. Tá bom, pessoal? Obrigado.
quando faço mediação, normalmente eu não gosto de falar muito, eu gosto de deixar a palavra sempre com vocês, ainda mais num momento em que a gente tem tanta gente bacana, mas eu não posso deixar de externar a minha felicidade por estar aqui neste momento. Eu que acompanhei alguns dos seminários de logística, e a gente percebe o quanto o trabalho da Wilson Sons aqui na Bahia tem avançado pela temática que a gente discute nesse seminário. A gente já discutiu muito, falando de Porto de Salvador, sobre a necessidade de ampliação de berço, a gente já falou sobre a necessidade de modernizar equipamento, e se hoje a gente não fala mais disso, é porque essa pauta foi, graças a Deus, superada. Graças a Deus, e há muito trabalho realizado por vocês, né? E a gente tem aqui, então, a possibilidade de sofisticar um pouquinho, digamos assim, as nossas discussões, né? Eu queria começar a conversa fazendo uma pergunta para o Júnior Silveira, até para dar a ele a possibilidade também de se apresentar para a nossa turma. Eu queria que você falasse um pouquinho, Júnior, sobre esse mercado de frutas, e o que é que você acredita que falta para o seu segmento crescer em relação à logística. Perfeito. Boa noite a todos. Aproveitar a oportunidade para agradecer ao Tecon Salvador, Wilson Sons, pelo convite, honrado, né, de estar aqui nesse meio seleto aqui, né, e falar sobre desenvolvimento do Estado e de todos esses segmentos aí onde a Wilson Sons performa com bastante maestria. Bom, eu lido com frutas há 20 anos, né, estou sediado ali no Vale de São Francisco, né, especificamente caminhando com as exportações de uva e de manga, e operando bastante por aqui durante todo esse período. Hoje, falando de fruticultura, a fruticultura do Brasil tem crescido de forma significativa. No último ano, a gente bateu recorde em relação às exportações, né? A exportação de frutas do Brasil alcançou o patamar de 1,3 bilhões de dólares. É um número que, para a gente, é importante de ser comemorado, porque a gente não havia alcançado ainda, né? O Nordeste é protagonista, né, nesse esforço, e muita coisa acaba que é escoada aqui pelo Porto de Salvador. Uma das coisas importantes do ponto de vista de logística, que eu posso destacar como relevante para o desenvolvimento da fruticultura como um todo, está relacionado à questão da diversificação de mercados, e aí, nesse ponto, eu vou falar um pouco sobre a Ásia, né? De tudo que o Brasil exporta de frutas, cerca de 70% a 80% tem como destino o mercado europeu, né, e alguma coisa para os Estados Unidos, mas quando a gente olha para o mapa do mundo, sobretudo para os nossos vizinhos, ali o Peru e o Chile, que são grandes produtores e exportadores de fruta também, a gente percebe uma firme estratégia comercial para o continente asiático, sobretudo a China, né? Eu costumo dizer, nas minhas palavras, que, como a gente depende muito do mercado europeu, se o europeu fica gripado, a gente aqui pega a pneumonia, né? Porque a gente é muito dependente de um mercado só. Então, a diversificação é algo importante para que a gente consiga crescer de forma sustentável. E aí a China vem com uma grande alternativa para essa fruta do Brasil. A gente tem um mercado já aberto para o melão, né? E agora a gente está em vias de abertura de mercado para a uva, que é produzida, sobretudo, lá no Vale do São Francisco. E a logística é um ponto relevante demais, porque é bastante longe. A fruta, o trânsito é um negócio que é muito, muito caro, no sentido de valor para o negócio acontecer, porque para a Europa, hoje, a gente tem 17 dias de trânsito, para Estados Unidos, um pouquinho menos, 11, 14 dias, né? E isso é definidor, né, da estratégia. Eu estou falando de China, a gente não tinha um serviço marítimo ainda definido, hoje a gente conta com Santana, né? Então isso vai abrir para a região uma grande possibilidade de desenvolver esse mercado com o modal marítimo, uma vez
que a gente tem uma rota agora contínua. Obviamente que há desafios, porque o transit time ainda é bastante longo. Eu vejo o colega falando da proteína animal e do tempo que você tem, né, entre o congelado e o resfriado. Para a fruta, eu estou falando aí, 30 dias é algo assim realmente bastante desafiador, sobretudo para uva ou para manga, né? Então, a manga, por exemplo, é uma fruta que, à medida que ela foi colhida, ela continua amadurecendo. Então, a logística é realmente muito nervosa nesse ponto, mas a gente agora tem o navio que faz essa rota direta, então existe aí uma oportunidade para a gente desenvolver esse mercado novo e assim crescer com a fruticultura diversificando, né, abrindo novas fronteiras para a fruta do Brasil. Muito obrigado, Júnior. Leandro, eu estava assistindo sua apresentação, muito bacana, por sinal, e aí, quando você fala um pouco sobre o cenário geopolítico, eu fiquei bastante curioso em relação ao impacto desse cenário geopolítico aqui para o estado da Bahia, né, para as nossas operações portuárias aqui no estado. De que maneira esses conflitos globais, a eleição de Donald Trump podem representar oportunidades ou ameaças para esse nosso ecossistema portuário aqui na Bahia? Olha, queria que a bola não tivesse quebrado. Mas, assim, a gente sabe, não é só no Brasil que uma coisa é campanha, outra coisa é governo, né? Se o Donald Trump levar a cabo as promessas que ele vem fazendo e que ele já fez ali em 2018 e 2019, né, a guerra comercial com a China, acho que todo mundo deve lembrar, a China está produzindo, a fabriquinha está produzindo. Se ela não conseguir... Primeiro, eu acho que vai ter muita triangulação, vai estrangular ainda mais os portos lá do México, que a carga vai para o México para depois trocar de embalagem e seguir para os Estados Unidos. Mas, se a China não conseguir mandar tanta coisa para os Estados Unidos ainda vão precisar comprar. E eles, potencialmente, vão comprar de outras nações, e o Brasil pode se privilegiar disso. Mas, mais do que isso, a China vai precisar vender. Então, provavelmente, ela vai buscar nações que não estejam arredias ao produto dela. E talvez ela venha com mais carga para outros países, como o Brasil. A grande dúvida é se os nossos portos vão conseguir crescer o suficiente para que a gente possa surfar essa onda, né, tanto de aumentar uma eventual exportação nossa para os Estados Unidos, quanto para absorver esse volume adicional que a China vai precisar desovar em outros países. Bacana. Marcelo, você falava sobre a importância de você ter mais de uma opção, tanto na produção da proteína animal, né, quanto em relação às possibilidades de escoamento. Qual é o papel que você enxerga aqui para o Porto de Salvador como uma alternativa nesse sentido? Nós temos estratégias, hoje é de fato de chegar no cliente. Uma empresa de commodity, ela nasce primeiro no custo, e os gargalos estão ficando tão grandes que a gente vai começando a procurar opções para atendimento do nosso cliente final. Similar ao caso da fruta, né? Eu estava explicando para vocês o quanto que é difícil a gente chegar com carne, eu imagino a fruta, né? Porque a gente leva 20 dias para sair do Brasil, e você leva um transit time muito grande para chegar no destino. Especialmente aqui na Bahia, a gente vai ficar muito mais próximo, então, das nossas cargas para a Ásia, e isso é de extrema importância. Imagina Janaúba, que está no norte de Minas Gerais, eu desço com um container para Santos, ao invés de eu subir para a Bahia, e eu ganhar o trânsito entre Santos e Bahia, que pode ser de
dependendo da fila de navio, chega a 10 dias o tempo de um porto para o outro. Então, já ganhamos esses 10 dias, que, teoricamente, a gente perderia esperando a carga lá em Santos. E chegando em Santos, você tem todo o problema do porto totalmente lotado e tudo mais. O corredor da fruta é uma coisa que também, para a gente, é muito importante, porque a sazonalidade da fruta traz serviços para os portos sazonais. E esse tipo também de serviço a gente tem que pegar. Vou dar um exemplo que a gente usa, que é similar à questão da fruta que você falou para a Ásia. A gente hoje entrega a carga resfriada para a Ásia, sabe como? Do Uruguai e da Argentina sendo pelo Chile. Porque a gente não consegue fazer isso pelo Brasil. Então, essa questão da diversidade, de diversificar os portos é totalmente estratégico para conseguir atender esse mercado global. Aquela coisa, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Wellington, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as perspectivas em relação à expansão da energia renovável, principalmente pensando aí na matriz solar, e quais são os caminhos para você trazer esses componentes para o país, uma vez que a gente tem um movimento de fechamento de fábricas, principalmente no caso da energia eólica, né? Solar, a gente acabou não conseguindo atrair um parque de produção e o abastecimento sempre dependeu muito das importações, né? Mas quais são as perspectivas nesse sentido? Bom, as perspectivas são fenomenais, são gigantes. Eu acho que o solar tem crescido muito. A gente viu aí na perspectiva de possibilidades, outorgas que hoje já tem no mercado. O eólico, eu acho que ainda cresce, mas mais estável. Mas eu acho que o que vai vir mesmo é realmente a bateria. Hoje, obviamente, o solar você só consegue gerar energia durante o dia, e você, juntando isso com a bateria, você tem o acúmulo da energia durante o dia e, obviamente, a utilização dela durante a noite. Então, eu acho que é gigante. A gente tem algumas dificuldades, principalmente no Brasil, por causa dos impostos e os incentivos fiscais. Antes, você tinha realmente uma isenção de imposto de importação, obviamente do ICMS, e o governo hoje está tirando todos os ex-tarifários. Quem trabalha aí no mercado de importação sabe. Então, isso é puro CAPEX, né? Então, isso é custo, e isso é um dos trabalhos que nós estamos fazendo aqui. O governo está querendo incentivar a produção nacional, nós estamos totalmente de acordo com isso, mas eu acho que tem que ter um tempo para o mercado nacional amadurecer. O mercado da China, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos, para conseguir produzir todos os insumos, levou 10 anos. E aí, em menos de 2 anos, o mercado brasileiro, eles estão querendo tirar e colocar o mercado brasileiro para fazer, para que o mercado brasileiro possa suprir a necessidade hoje dos projetos. Só para você ter noção, as fábricas nacionais, teoricamente, conseguem produzir 1 giga de painel solar. A necessidade anual do mercado são de 10. Então, assim, não tem condição de suprir a necessidade hoje do mercado. E a escassez acaba, inclusive, levando a um processo inflacionário que ninguém deseja, né? Você pode, inclusive, trazer alta nos preços, né? Demir, você fez um comentário aqui na saudação inicial que me chamou muita atenção, quando você falou que a rota direta aqui entre a Bahia e a China não é boa apenas para o Porto de Salvador e não é boa apenas para a Bahia. É uma possibilidade muito positiva que se abre para o Brasil inteiro. Como é que você enxerga a possibilidade da gente ter em Salvador
não apenas um porto que atenda à economia baiana, mas um porto que atenda à economia dos estados que estão ao redor. E vamos sonhar, né? Por que não pensar em Salvador como um hub regional ou até um hub nacional? E quais são os desafios que a gente precisa superar para chegar nisso aí? Bom, Donaldson, eu acho que hoje nós tivemos aqui bons exemplos disso, né? O meu amigo Leandro trouxe aqui todos os desafios que essa conjuntura geoeconômico-política mundial apresenta, né? São desafios, mas, ao mesmo tempo, são oportunidades, né? O Wellington, por exemplo, nos trouxe... E aí responde a sua pergunta, quando nos tornarmos um porto regional mais do que um porto local, o desafio que foi o histórico ao longo do tempo, onde grande parte das importações da Bahia, a carga da Atlas entrava por Salvador, a partir do momento que foi para Minas Gerais, dado peculiaridades e principalmente a falta de uma escala direta para a Ásia, fez com que a carga migrasse para Santos, né? O Marcelo trouxe aqui para a gente um exemplo onde mostra que a entrada desse novo serviço nos traz competitividade para as plantas deles que estão em Santos, que estão no estado de Goiás, e outras também, a gente já conversou, nós conseguimos até rolim de... Nós pensamos, né, e ambicionamos trazer carga da distante Rolim de Moura aqui para Salvador, né? Então, Wellington, nós gostamos muito, poxa, intencionamos muito que a sua carga volte a movimentar, vamos trabalhar muito junto com os armadores, e aí não apenas esse serviço que está aí, mas fomentar outros serviços também, né? Acho que, nesse aspecto, a vinda da BYD, a importação que ela vai trazer, o crescimento que ela vai trazer também, tem a possibilidade de fomentar novos serviços direto para a Ásia, e esse é um círculo virtuoso, né? que só tem o potencial de crescer. E Júnior, celebrando os nossos mais de 20 anos de parceria com os fruticultores, a gente escuta com muita, desde que começou o serviço direto, a gente escuta com muita expectativa que essa exportação de uvas para o Extremo Oriente começa utilizando esse serviço agora. Você já esteve vendo algumas apresentações nossas, né? E é ótimo aqui porque nós trouxemos interlocutores falando sobre esse potencial de porto regional que Salvador tem, mas a gente já há bastante tempo movimenta muita fruta, por exemplo, do norte de Minas, a gente já movimenta muita carga de Aracaju, mais de 20 anos movimentando frutas de Pernambuco, do Vale, né? Então, e esse serviço também, e alguns outros que começaram nesse ano, também fizeram com que a movimentação de transbordo explodisse, né? Cresceu exponencialmente. E uma coisa da qual me convenci recentemente é que um porto, ou se torna um porto hub, onde o transbordo é realizado, ou ele vai ser um porto alimentado por serviços menores, vindos de transbordo de portos maiores, né? Então, eu mencionei mais cedo, nós entendemos qual é a nossa responsabilidade aqui, no sentido de ampliar a capacidade e podermos crescer e poder atender muito essa nossa vocação de ser um porto regional, não apenas no Nordeste, mas no Norte também. Vamos promover alguns bate-bolas aqui para a gente conseguir usar da melhor maneira o nosso tempo e otimizar ele. Eu queria conversar um pouquinho, continuar com o Demi e trazer Leandro também para
a conversa, eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito das perspectivas que a gente tem em relação a cargas de retorno. A gente pensa muito, quando a gente pensa no desenvolvimento do país, do Estado, a gente pensa muito na exportação, mas a operação ela é saudável quando o navio sai cheio e retorna cheio, né? Você trouxe aí o exemplo da BID. Eu acho que dá até para a gente chamar o Wellington também para a conversa, né? Porque os equipamentos solares aí são uma importante alternativa em relação à carga de retorno. Mas quais são as perspectivas que a gente tem nesse sentido e qual é a importância da gente ter esse processo em que o navio sai cheio e chega cheio? Ao longo do tempo, Salvador, a importação tem crescido em Salvador, não apenas por conta do parque industrial que está instalado aqui, mas também por nesse nosso foco de ampliar o alcance geográfico à Interlândia do Porto, né? Então, nós já trouxemos cargas, nós falamos aqui hoje de Minas Gerais, mas trouxemos cargas de projeto, e principalmente cargas solares, para o Piauí, para o sul do Piauí, para o estado do Ceará, para o sul do Maranhão, e isso acaba equilibrando essa movimentação que nós temos de entrada e de saída, de importação e de exportação, sendo que a Bahia ainda é prioritariamente um estado exportador. Eu acho que a BYD vai transformar isso, principalmente no primeiro momento, né, que ela vai começar a produção fazendo grande importação. Agora, a gente tem uma vantagem. Se no comércio exterior nós somos um porto exportador, nós temos mais movimentação de exportação do que de importação, na cabotagem, que é uma carga importante para nós também, nós temos uma descarga de contêineres vazios maior, de contêineres cheios maior do que nós embarcamos. E isso faz com que a gente tenha um equilíbrio, ou esteja bem próximo de um equilíbrio entre movimentação de cheios e de vazios. A gente tem uma movimentação aqui, Leandro, a participação dos vazios de apenas 16%, 17%, o que é bastante interessante se você comparar com outros portos onde esse desbalanceio é maior. O cenário ideal, o sonho de todo mundo, seria realmente esse, né? Um equilíbrio completo aí entre a importação e exportação. Você minimizaria ou eliminaria custos com reposicionamento de vazios, seja para mandar o que sobrou ou para trazer o que faltou, né, de equipamento vazio, porque isso é custo no final do dia. Mas a gente tem que ter em mente, Demir, você falou, né, que a Bahia é um estado essencialmente exportador, então você tem um volume de exportação maior do que a importação. Isso é uma realidade do Brasil, né? O Brasil exporta mais do que importa, então a gente dificilmente vai ver alguma coisa como o desejado, né, como o sonhado, a ausência do imbalance, né, ele vai sempre existir. Sobretudo porque quando a gente importa uma mercadoria leve, né? O container de importação é um container leve, é um container que vem com produtos de maior valor agregado. E a hora que a gente exporta commodity, produtos pesados e tal, e que daí demandam mais containers, né? Então, assim, eu vejo muita discussão por aí de que o Brasil está todo errado, que a gente fica exportando commodity e depois importa produto acabado e que isso está errado, e eu concordo. Eu só acho que a gente não tem que criminalizar tanto essa exportação de commodity, porque está cheio de país por aí que adoraria ter a quantidade de terra, de água, de clima,
de mão de obra e de tudo que a gente tem para poder ser essa grande potência na exportação de commodities, né? Então, lógico, a gente poderia transformar mais uma parte dessas commodities que a gente exporta, sim, mas eu não acho que a gente tenha que se chibatear porque a gente exporta commodity, não. O mundo inteiro adoraria fazer isso, entendeu? Vou continuar o bate-bola agora com o Júnior, com o Wellington e Marcelo. Vocês acabaram falando bastante sobre a saída das mercadorias a partir do porto, a chegada delas também no porto, mas eu queria entender um pouquinho como é que funciona hoje para vocês, de lá dos locais de produção até o porto, e também do porto até os locais onde estão os projetos da Atlas aqui no país. Como é que estão os acessos? Como é que funciona hoje essa logística para vocês? E de que forma essas condições impactam a escolha de vocês pelo Porto de Salvador ou por outro terminal? Bacana. No caso da fruta, eu falando de vocação, eu também gosto de falar que o Porto de Salvador também é vocacionado para a fruta, sobretudo a fruta do Vale. E aí, os meninos ali podem me ajudar com o número. Faz tempo que eu vi, mas de toda a fruta exportada pelo Vale, cerca de 50 e poucos % é escoado por aqui. É esse o número, né? Mais ou menos, aproximadamente. A gente vai olhar depois. Mas por que aqui é um porto vocacionado para a fruta do Vale? Porque, geograficamente, a gente está mais próximo, né? Então, é lógico fazer aqui, o custo é menor. E um detalhe que você comentou na pergunta aí, para o produtor do Vale é mais fácil exportar por Salvador, porque a gente pode liberar a carga a partir da área de produção mais tarde, porque a gente tem a semana inteira para trabalhar. Geralmente, o serviço para a Europa, a operação é terça para quarta-feira, o deadline de carga aqui eu acho que é na segunda, então a gente pode estufar sábado para o domingo. Então, o produtor tem a semana inteira aí para fazer os volumes que é preciso. Então, você tem um conforto logístico lá na produção para poder encontrar com o serviço disponível aqui para Salvador. Então, Salvador é um dos portos, ou é o porto talvez mais preparado do Nordeste, na minha visão, mas é vocacionado pela distância e é vocacionado pelo esse transit time aí entre campo e serviço aqui. Porém, só temos cerca de 55% do volume de exportação lá da região, porque a gente esbarra nos atrasos dos navios e no transit time para a Europa, que é essa coisa cara para a fruta. Então, em muitos momentos, o exportador ele faz a opção do porto lá de cima, Fortaleza, por exemplo, porque tem uma característica de serviço onde o atraso é mais difícil de acontecer. Então, ele está disposto a pagar mais caro para levar fruta mais caro, no nível de conforto entre ter que terminar a produção e mandar num período menor, se comparado a Salvador, mas ele está disposto a fazer isso porque o atraso do navio ele é relevante. Significa dizer que a gente hoje abraça 50% aqui, mas tem uma oportunidade de crescer bastante com a fruta que já está aí sendo exportada, né, em volume de negócio aqui para a região. E se a gente fala de aumento de volume de exportação, aí essa conta ela potencializa. Então, esse é um porto que é estratégico lá para a gente e que a gente tem uma oportunidade de crescimento ainda maior, se a gente consegue mitigar, de alguma maneira, essa coisa do atraso versus transit time. A nossa operação ela é bem similar, né? Agora, a decisão, hoje, ela mudou bastante. A gente tinha um nível de serviço que era diferente. A gente chegava no porto e a gente conseguia exportar de uma maneira muito mais rápida, né? Agora, não é só mais uma questão de custo, é o equilíbrio do custo com o nível de serviço. Quando a gente pega, toda empresa precisa de fluxo de caixa.
Então, o que acontece? Se eu levar a produção da fruta, ele estava explicando aqui, a gente faz isso também. Quando eu vou produzir uma carga resfriada, eu uso uma semana de abate. Quer dizer que, segunda a sexta-feira, eu preparo aquele container. Não necessariamente nisso, porque eu olho o deadline. Então, a gente fala assim, tá, para a carga da quarta-feira, então quer dizer que eu estou lá em Rolim de Moura, né? Então, eu tenho que sair de lá na sexta para eu chegar no porto na quarta-feira, dentro do deadline. Aí eu comei 5 dias de produção, 5 dias de trânsito, e aí eu fico tranquilo para a saída do navio. Isso por si só, seria, se tudo estivesse perfeito, seria... a decisão é custo. Hoje não mais. Hoje é o quanto rápido eu chego no meu cliente, principalmente por esse nível de carga. E quando você está no Nordeste aqui e você tem um serviço mais rápido para a Ásia ou mais rápido para a Europa, essa perna logística interna, que ela pode até ficar mais cara, ela ganha competitividade na questão quando você encurta a entrega desse produto para o seu cliente final. Primeiro, por uma questão de shelf life, que é o que a gente falou, o tanto quanto é importante isso, uma questão de fluxo de caixa, quanto mais rápido eu produzo, mais rápido eu entrego, mais rápido eu recebo, né? Isso é de extrema importância. Então, hoje, o equilíbrio entre custo e nível de servir é basicamente o que faz a gente tomar essa decisão. Bom, um pouco pela Atlas, eu acho que o transporte local, no momento que estava na Bahia, obviamente, os projetos na Bahia fazia sentido, obviamente, total por Salvador. Quando foi para Minas, começou realmente um pouco praticamente o transporte local é o mesmo, a distância não é muito complexa, não é muito diferente, mas realmente, quando você coloca a parte de custo, realmente que é um custo maior trazer para Salvador por causa do transbordo. Além disso, né, foi o ponto que eu comentei, hoje os fornecedores, pelo Incoterm CIF, o tempo que ele me entrega é importante dentro do nosso contrato, porque é um tempo, é um cronograma, é um schedule, e também a parte de garantias deles, né? Hoje, se ele hoje me entrega com 28 dias para Santos, ali está feito, ele me entregou, as garantias dele são válidas por mais 15, 20 dias depois da entrega. Se tem aqui para Salvador, é um pouco mais complexo, porque a gente tem 60 dias quase mais. Então, realmente, assim, com a line direta, eu acho que isso pode viabilizar bastante os novos estudos, eu acho que de mercado, porque realmente Salvador é muito interessante. Todo o serviço que foi prestado na época foi sempre disponível, todas as coisas que a gente precisou, desovar container, fazer todas as necessidades que tivemos nos projetos, que não foram poucas. Eu já tive quase 400 containers parados aqui pagando demurrage, exatamente, e a gente teve que desovar muita coisa ao mesmo tempo, então o Tecom realmente me ajudou. Então é isso, eu acho que é muito mais valor, eu acho que é muito mais prazo, e a gente conseguindo atacar isso, a gente consegue colocar novamente a Porto Salvador na visão aí para trazer todo o mercado novamente. Muito bom. A gente tem aqui uma pergunta do Matheus Almeida. Eu acredito que essa pergunta é a cara do Leandro, mas eu acho que quem se sentir à vontade para ajudar ele na resposta pode pegar o microfone e jogar duro aí também. Atualmente estamos na iminência de um novo megaporto a ser inaugurado no primeiro semestre de 2025 no Peru, em Xangai, e com o objetivo de ser uma forte rota entre América do Sul e China. Vocês acreditam que essa inovação vai trazer um melhor escoamento de carga daqui, passando por lá, com destino à China, ou mesmo para o próprio Peru, ou que não haverão impactos significativos no nosso mercado? Pergunta fácil. Obrigado, hein? Entre o Porto de Xangai, que, a propósito, é já fruto daquela guerra comercial lá de 2018, 2019, né, entre a China e os Estados Unidos, e que é parte dessa nova rota da China, né?
então, que ganha um papel ainda mais importante nesse momento, né, de que a China vai precisar de procurar, provavelmente, mercados alternativos. Esse porto, ele realmente... E também, pessoal, a gente estava conversando aqui, né, um pouco antes, com o Wellington, com o Marcelo, os portos do lado de lá estão tão colapsados quanto os portos do lado de cá, tá? Estão muito cheios, né? E a operação também tem problemas de mau tempo e também tem restrição de calado, que felizmente aqui a gente não tem. Mas nesse contexto é muito bem-vindo esse porto lá de Xangai. O problema de Xangai para o Brasil é que entre Xangai e o Brasil você tem a Cordilheira dos Andes e a Floresta Amazônica. Então, você fazer uma rota viável, né, seja o desejável seria que fosse ferroviário, mas ferroviário ou rodoviário não é uma coisa simples, né, do ponto de vista de engenharia, de obras de artes, né, para você fazer uma obra civil dessa, mas também do ponto de vista ambiental. Você licenciar esse tipo de obra atualmente não é uma coisa simples, né? Então, eu acho que sim, nesse momento, uma importante de uma solução para a costa oeste. Para nós aqui, eu não sei se seria economicamente viável. Eu queria acrescentar, eu participei de uma feira de frutas no Brasil no mês de março, chamada Fruit Attraction São Paulo. E, nessa ocasião, eu participei de uma mesa redonda semelhante a essa. Mas, antes da minha fala, estava a turma do Peru, falando das frutas e de expectativa e de logística. E, na fala do peruano, ele estampou um mapa bem grande, com uma rota, essa rota que a gente acha difícil, a rodoviária, para que a gente, amanhã, explorasse o mercado chinês através desse porto. Então, eu também estou com o Leandro, eu não acredito muito na viabilidade disso, sobretudo depois que a gente tem o advento aqui do serviço do nosso navio, diretamente esse serviço para a Ásia, que a gente tem que desenvolver isso para a fruta. Mas não acredito na viabilidade. Contudo, com certeza, o peruano crê, né, que isso é uma possibilidade. Então, no mínimo, para a gente ficar realmente atento, né, porque se ele acredita, a gente não pode simplesmente dar de ombros e fingir que nada está acontecendo. Ele estampou bem grande, um mapazão, a linha vermelha, atravessando o país para chegar no porto e do porto atingir o mercado. Ô, Júnior, se o chinês acreditar, a gente tem que começar a levar a sério. Esse é o ponto. Não é um investimento, a gente tem que tomar, não é para amanhã ou para depois, mas a gente não pode perder de vista que esse investimento é um investimento chinês, né? E tem dinheiro lá para, eventualmente, um dia poder viabilizar, mas isso não é para agora. Eu vou fazer um contraponto aqui. Existe um projeto que já está muito adiantado, que é a Transpacífico, tá? Então, a rota ela já foi testada por caminhões. Hoje, o tempo médio de exportação do Brasil para o Chile é de 18 dias. E eu estou dizendo das nossas plantas, que tem até a gente exporta de Rolim, a gente exporta de Araguaína para o Chile 18 dias. Isso com os tempos de fronteiras. Então, a gente leva 2 dias no Brasil, a gente leva 2 dias em Uspallata, na entrada da Cordilheira, 3 dias. Então, trânsito 14, 15 dias. Se você for pensar na carga de container, ou na carga de fruta, onde ela está posicionada, talvez não faça sentido, mas para o grão, sim, e muito. Porque você sai do Mato Grosso, né? A rota do Mato Grosso, pensa nos navios de 400 mil toneladas. Né? Então, assim, esse é um projeto que ele vai acontecer. Ele vai. Tá? Principalmente para o agro do Mato Grosso, do Centro-Oeste e região. Talvez não impacte na questão da fruta aqui no Nordeste, pode ajudar a gente na carga refrigerada dos frigoríficos mais colados ali dentro das fronteiras,
mas isso é possível de fazer. A gente consegue exportar carga para a China, para o Japão, para a Coreia resfriada, usando o porto de San Antônio, do Chile, porque o transit time é de 25 dias. Então, você consegue atender aquele mercado dessa maneira. Então, compete com aqui? Não. Por exemplo, Barreiras, eu não acredito que iria para um corredor desse, mas para o Centro-Oeste vai ser de extrema importância. Meus amigos, a conversa está muito boa, está tudo muito bacana, um papo super produtivo, o tempo passou muito rápido, mas eu queria conceder a vocês os nossos minutinhos finais para vocês fazerem suas considerações. Eu puxo? Pela ordem. Pessoal, primeiro, obrigado, parabéns, lindo evento, casa cheia, parabéns pelo trabalho. Realmente, Demir, há 1 ano e pouco atrás a gente conversou, ninguém imaginava o 366 no Brasil e tampouco em Salvador. Parabéns, lindo trabalho, você, seu time, brilhante. Eu arriscaria dizer que, falando, né, um pouco sobre como é que eu estou enxergando, né, o para frente, vamos esquecer o passado, né? Ontem eu estava palestrando num evento lá em São Paulo, que é Perspectivas 2025. 2025, pessoal, o que acontece é que a oferta e a demanda de terminais e de navios no mundo está muito equilibrada. Então, qualquer intercorrência, nunca se esqueçam, eu acho que a pandemia mostrou para a gente, o Mar Vermelho mostrou para a gente, que tudo afeta tudo. Não é porque minha carga não passa pelo Mar Vermelho que não vai atrasar Santos. Tudo afeta em tudo. Então, cada vez mais, a mensagem que eu deixo para quem está aí, né, trabalhando com logística, aconteceu um tsunami na Malásia, ou aconteceu um terremoto no Chile, tudo afeta tudo num momento que a oferta e a demanda estão muito ajustadas. Então, fiquem alerta, porque trabalhem com cenários, o cenário positivo, o cenário negativo, o cenário conservador, né? E tenham planos de contingência para todos esses cenários, né? Porque daí você se antecipa, né? Quem já tem os planos prontos sai antes da manada, e quem sai antes da manada bebe a água mais fresca. Então, eu acho que esse é a grande chave para 2025. Não dá para brincar. Qualquer instabilidade em qualquer parte do mundo vai bater aqui em vocês em Salvador. Então, estejam atentos. Vamos deixar o anfitrião por último. Muito bem. Vamos lá. Falando de fruta, eu sou entusiasta da questão da Ásia, né? Eu falo isso sempre lá no Vale. Eu costumo dizer que não há crescimento sustentável para a fruticultura do Brasil sem a passagem pelo continente asiático, sobretudo a China. A gente está falando de uma Europa abarrotada para fruta, Estados Unidos a gente tem limitação de janela. Então, o que nos resta hoje para crescer de verdade é explorar o continente asiático, como os vizinhos nossos já fazem muito bem. E se eu entendia que o Porto de Salvador era estratégico para essa direção, agora se tornou muito mais com a vinda do 366, né? Então, eu acredito que isso realmente vai gerar transformação de fato para o setor que eu represento. Não acredito que essa mudança ela aconteça da noite para o dia. Vai acontecer agora o G20, agora no mês de novembro, e o Xi Jinping vai estar aí, e dentre todos os protocolos que ele vai assinar, um deles, o previsto, é justamente essa abertura do mercado para a uva do Brasil lá para a China. Então, acredito que isso vai acontecer sim, mas não é do dia para a noite, é um mercado novo, é cultura nova, é forma de negociar diferente, são precificações diferentes, o transit time, a logística, tudo é novidade, sobretudo para o exportador, mas eu acho que esse é um caminho sem volta
e sobre essa ótica, o Porto de Salvador, se já era estratégico, passa a ser muito mais. Então, como entusiasta desse negócio, vejo isso com muita alegria e parabenizo aí todo o time do Tecon Salvador pelo grande feito, além do armador que olhou para cá e falou, olha, aqui é um lugar de oportunidade para a gente fazer esse negócio caminhar, e a gente está vendo isso aí com muita felicidade. Bom, primeiramente queria agradecer aí o convite, foi imensamente, fico muito honrado aí de participar disso, de poder trazer um pouco da experiência e do que realmente, do que a gente já passou com vocês aqui. Eu acho que minhas considerações seria, eu fico realmente feliz, da mesma maneira que o colega falou, com a parte do navio do Santana. Eu acho que com maiores investimentos que já estão sendo colocados, isso, com o tempo, acho que não é do dia para a noite, como ele falou, com o tempo a gente consegue sentir mais segurança e consegue trazer realmente os pontos para cá. Isso é muito importante, porque o mercado está crescendo, como pás, eólicas, painel solar, tudo trago da China, tudo da China, não trago mais de lugar nenhum. Então, fico muito feliz e vamos lá, com expectativas. A expectativa está alta agora. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. É muito legal participar de um evento como esse, com pessoas tão qualificadas, e tratar de um assunto tão delicado que é a infraestrutura da logística no Brasil. A gente está comemorando o 366, mas o 366 já está atrasado, né? A gente precisa de muito investimento público-privado para que a logística não vire um gargalo dentro do nosso país e que não impeça da gente continuar crescendo. Parabéns pelos investimentos que estão sendo feitos. A gente acredita muito numa parceria longeva, porque é de extrema importância para a gente a operação, principalmente com essa nova entrada da MSC, que hoje é o nosso principal fornecedor de serviço global, tá? A MSC, ela detém uma grande parte do nosso share, então a gente acredita bastante que vai ser uma parceria bem longeva, com um crescimento exponencial para nós todos. Bom, muito bom. Obrigado, Arnaldson. Obrigado a cada um, Marcelo, Wellington, Júnior, Leandro. Mais uma vez, a gente teve a oportunidade de compartilhar experiências, escutar. Foi muito bom escutar de vocês o que a gente tem de oportunidade, quais são as dificuldades. Vamos trabalhar muito em cima disso, né? Você mencionou, Leandro, lá atrás, que eu sonhei. Realmente eu sonhei, mas quem faz acontecer é o pessoal todo do meu time que está sentado aqui me escutando agora, e que está fazendo com que a gente consiga movimentar como estamos movimentando esses novos navios, né? E a gente continua sonhando. A gente tem muitas coisas ainda que não pode nem antecipar, mas esse esse terminal vai crescer bastante. A gente acredita muito. O fato de sermos, como eu mencionei mais cedo, uma ferramenta de atração de investimentos, é algo que está dentro do nosso DNA, assim como o Made in Bahia, né? A Wilson está presente em todo o Brasil, ao longo de toda a costa, seja em operação portuária, rebocadores, agenciamento, logística, mas o compromisso dela com a Bahia é um compromisso, foi aqui que nós nascemos, né? E eu não sou nascido aqui, mas eu costumo me chamar de cariano ou de barioca, porque eu estou aqui há tanto tempo que eu já me considero um cidadão baiano, né? Mais uma vez, muito obrigado, vocês nos trouxeram alguns highlights importantes, e a gente vai trabalhar muito para trazer, Marcelo, a sua carga, não apenas ali do norte de Minas, do estado de Goiás, mas a gente vai lá tentar trazer de Rolim de Moura. Exatamente, né? E não a gente tem um mapa para a nossa IEM, mostra exatamente, o Rolim de Moura é o nome mais peculiar, mas a gente
conhece, talvez, certamente não com todos os detalhes, mas, poxa, a gente identifica direitinho de onde a sua carga vem. Seus 4.000 contêineres, Brunão, dá um jeito, negão. É contigo mesmo. Júnior, obrigado pela parceria de tanto tempo. Vamos voltar aos 70%, 80% que tínhamos na fruticultura. Existem várias razões inclusive mais estruturais que fizeram com que essa carga saísse daqui ou estivesse sendo prioritariamente movimentada por outros lugares. Leandro, é sempre muito bom escutar você, apesar de nem sempre termos boas notícias, mas uma das coisas que a gente aprendeu é que, às vezes, das dificuldades vêm muitas oportunidades, né? E essa é só você colocar o foco direito. Donaldson, nosso parceiro de tantos anos, acompanhou tantas agruras, sabe como foi difícil realizar algumas coisas aqui. Muito obrigado. E obrigado a todos e boa noite.